Graça e paz, irmãos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui nesta noite, poder estar compartilhando mais uma palavra. Quero dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Não existe nada mais importante do que o nosso Deus. Não existe nada melhor do que nós termos a oportunidade de servir a um Deus vivo, a um Deus que tem cuidado de nós, a um Deus que tem zelado por nós. Sei que não tem sido dias tão fáceis, mas nós sabemos que diante de toda essa dificuldade, o Senhor tem algo reservado para mim e algo reservado para você. Talvez você esteja aí na sua casa, talvez se pensando o que vai ser, como vou enfrentar tudo isso. Eu quero te dizer para você apenas confiar e entender e saber quem é Jesus. O que Ele pode fazer por você, o que Ele pode fazer por mim, no meio da nossa família, no meio da nossa casa. Eu queria deixar uma palavra para a nossa breve meditação, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Mateus 14, 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu fico pensando como foi a reação de Jesus ao ver eles gritando que era um fantasma. Vamos imaginar que eles eram discípulos de Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam o que Jesus podia fazer, como ele era, mas nesse momento aqui, dentro do barco, a Bíblia nos diz também, se a gente for ler algumas referências entre Marcos, nós vamos ver que o mar estava um pouquinho agitado e de repente Jesus vem por cima das águas. A Bíblia nos diz que o Senhor despediu a multidão, eles entraram no barco e Jesus foi orar. E quando Jesus voltou da oração, o barco já estava longe. E Jesus, como é o Criador, como é o nosso Deus, ele foi caminhando por cima das águas, ao encontro dos discípulos. E o interessante é que os discípulos olharam de longe e acharam que era um fantasma. Poxa, mas eles sabiam quem era Jesus. E às vezes, nas nossas vidas não é diferente, né? Às vezes nós estamos tão próximos de Jesus, às vezes nós estamos, ao nosso entender, tão ligados em Jesus, mas quando as circunstâncias vêm, quando as dificuldades vêm, quando algo sai do diferente daquilo que nós sabemos ou temos, ou daquilo que nós acreditamos, ou quando as coisas saem um pouco do controle das nossas mãos, às vezes nós temos a dificuldade de enxergar Jesus, de ver quem é Jesus. E nesses dias de quarentena, nesses dias de pandemia, temos ouvido falar muito disso. E às vezes nós até chegamos a limitar o que Jesus pode fazer, o que Jesus pode realizar. Às vezes nós deixamos de entender e de acreditar naquilo que Jesus pode fazer, naquilo que Jesus está fazendo. Nós não temos a sensibilidade de ouvir Jesus, de saber quem é Jesus, de entender quem é Jesus. Nós temos a dificuldade de entender que Jesus está trabalhando. Jesus às vezes está quieto. O Senhor às vezes está quieto, mas por Ele estar quieto, não quer dizer que Ele não está nos vendo.
Não quer dizer que Ele não esteja trabalhando em nosso favor. Eu vejo que esses são dias que o Senhor tem preparado para nós nos aproximarmos mais dEle, para nos aproximarmos mais das nossas famílias. Talvez você filho, talvez você pai, talvez você mãe, talvez você marido, talvez você mulher. Talvez você não, durante a sua caminhada, você não valorizou essas oportunidades de poder estar em família. Talvez a correria do dia a dia nos fez afastarmos da nossa família, de termos comunhão com a nossa família. Talvez até mesmo dentro da igreja. Às vezes nós poderíamos estar congregando apenas como uma religião, ir um culto após outro, ir mais um culto. Eu vou mais um domingo na igreja, eu vou mais uma quarta-feira, eu vou mais numa IBD, eu vou mais num culto de oração na sexta-feira. Talvez ir mais um culto de jovens. Poxa, mais um culto. E talvez isso, em vez de ser um prazer para nós, talvez poderia ser que estava virando uma rotina. E o Senhor nos para diante de tudo isso. Já passando longos dias, nós começamos a sentir falta disso. Talvez a gente estava indo para o culto, de repente, para poder mostrar para o pastor que nós estávamos indo no culto, mas não enxergando Jesus da maneira que Ele é. E o Senhor Jesus nos para nesses dias, para que a gente possa realmente enxergar Jesus, para que os nossos olhos possam voltar para Ele, para que os nossos olhos possam voltar para aquilo que Ele tem feito. Quantos de nós poderíamos, se o Senhor não Jesus não tivesse nos parado, poderíamos estar perdendo as nossas famílias, por causa do nosso trabalho, por causa das nossas atividades. Muitos de nós, às vezes, não sabemos o que o nosso filho gosta de brincar, porque o serviço, o tempo no serviço, no trabalho, nos fez distanciar de tudo isso. E eu entendo que o Senhor Jesus nos parou por esses dias, para nós entendermos a importância da igreja, para entendermos a importância da nossa família, para entender a importância que tem uma amizade, a importância que tem fazermos parte de um corpo como igreja. Nesses dias sentimos falta dos abraços, sentimos falta de dar as mãos uns aos outros, de orarmos como igreja, de sentirmos o toque. Talvez você diga, poxa, mas eu estou orando em casa, eu estou orando com a minha família, eu tenho participado de todas as atividades da igreja através do WhatsApp, através do YouTube. Mas mesmo a gente participando de longe, pelo menos eu e a minha casa sentimos falta desse toque, do abraço, de poder ver, de poder entender que tudo isso é importante, de que tudo isso é bom. Nós viemos do mês de fevereiro de um retiro tão abençoado, né? E para muitos, quantos de nós já não falou isso? Depois do retiro parece que as coisas, elas tendem a impactar, tendem a bombar. Os cultos ficam diferentes depois que a gente vem do retiro. E depois do retiro Deus resolve parar a igreja. Eu entendo que Deus separou um tempo importante para nós como igreja, no acampamento. Nós tivemos dias ali tão importantes, tão gostosos, de podermos estar próximos. E de repente tudo para. E eu acredito que nós vamos voltar a cultuar o Senhor Jesus dentro da nossa igreja, com a nossa família mais voltada para os pés de Jesus, mais próximos, porque esse foi um tempo que o Senhor nos separou para podermos estar mais próximos com a nossa casa. E o Senhor sabe de tudo isso, o Senhor entende tudo isso. Os discípulos olharam do barco e acharam que era um fantasma, mas o Senhor disse, não, sou eu.
Talvez você diga, poxa, mas por que tudo isso aconteceu? O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, sou eu que estou no controle de tudo isso. Eu tenho a chave de tudo nas minhas mãos. Eu digo para essa pandemia, vai e ela vai. Existem limites para tudo. E tudo está na mão do Senhor. Mas o interessante é que Pedro olhou e viu Jesus. E falou, poxa Jesus, o Senhor está aí, então permita com que eu vá perto do Senhor. Permita com que eu caminhe sobre as águas. De todos os discípulos que estavam no barco, que conheciam Jesus, Pedro foi o único que teve a coragem de sair do barco e poder andar sobre as águas. Talvez você diga, poxa Paulinho, mas Pedro afundou, né? Ele caminhou, mas ele afundou. Mas quando nós caminhamos e estamos indo até Jesus, durante essa caminhada, se a gente se afundar um pouquinho, que seja, se a gente cair um pouquinho, que seja, mas se a gente estiver na direção aonde Jesus está, a Bíblia diz que Pedro caminhou, afundou sim, porque por um momento a sua fé talvez se foi, talvez ele até não acreditou, mas os olhos dele estavam fitados em Jesus. Ele estava olhando Jesus. E Jesus estendeu as mãos para ele. Levantou ele de novo. Eu quero dizer para mim e para você nessa noite. Talvez possa ser que a gente, com essa caminhada toda, talvez possa ser que esses dias a gente se afundou bastante. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você, eu estou com as minhas mãos estendidas para te trazer de novo para cima. Para te trazer de novo para junto de mim. E dizer que eu sou o seu Deus. E dizer para você que isso vai servir de experiência para mim e para você. Nós vamos passar por tudo isso. E lá na frente nós vamos dizer, foi bom, Senhor. Foi bom porque o Senhor estava conosco. Foi bom porque o Senhor nos levantou. Foi bom, Jesus, porque o Senhor sempre esteve presente. Que possamos aprender nessa noite com essa palavra, que ela possa ficar guardada no meu coração e no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.